Fala pessoal, obrigado Taborda. Vamos lá então. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a conta de trial dentro da Oracle Cloud. A gente vai explorar um pouquinho alguns conceitos básicos e depois a gente vai colocar a mão na massa. Hoje eu vou estar mostrando a diferença dos recursos de testes e a diferença dos recursos always free que vocês podem estar utilizando na prática do dia a dia para poder estar desenvolvendo aplicações, colocando ambientes de homologação e até mesmo em alguns casos colocando seu ambiente de produção. Então, focando aqui na parte de alguns conceitos básicos, meu nome é Vitor Cabral, eu trabalho num time de apoio a novos clientes dentro da nossa plataforma, então a Oracle disponibiliza para todas as pessoas um ambiente de testes, né? Nós chamamos esse teste de conta de trial, e essa conta é um ambiente assistido, então eu faço parte de um time onde nós apoiamos novos clientes que estão dentro dessa conta de trial a estarem utilizando melhor os seus créditos, utilizando melhor o tempo desse período limitado que a Oracle oferece para que vocês vejam na prática o que pode ser feito, o que pode ser feito dentro da nossa plataforma. E eu faço parte desse time apoiando ali na prática, tanto comercialmente quanto tecnicamente, com os primeiros passos de vocês. Então, falando um pouquinho sobre o ambiente de nuvem, né? A gente tem desde lá do mundo de cloud privada, a aplicação, a parte de dados, a parte de sistema operacional e virtualização sendo gerenciados pelas empresas. Então, as empresas tinham lá data centers com grandes capacidades de servidores, storages, switches para a parte de rede e, além de tudo isso, toda a parte de software, toda a parte de sistema operacional também era gerenciada pelas empresas. Então, isso demandava uma equipe muito grande de TI, a parte de mão de obra de tudo isso também era bastante escassa, e com a evolução dos serviços de nuvem, hoje a Oracle ela é capaz de entregar toda essa parte de infraestrutura de data center através de serviço, né? Então, dentro do universo de nuvem, a gente divide os tipos de serviços como três, sendo deles, primeiro, IaaS, que é o Infrastructure as a Service, onde a gente entrega para vocês um servidor totalmente gerenciado, onde você não se preocupa com o espaço físico, e a Oracle ela vai estar cuidando disso tudo, e você só se preocupa com a parte de dados e efetivamente o sistema operacional que você for estar utilizando. E, além disso, a gente tem a parte de Platform as a Service, né, o famoso PaaS, onde nós entregamos uma camada de aplicação para que você consiga desenvolver, por exemplo, um banco de dados, sem que você precise também, novamente, gerenciar toda a parte de servidor, toda a parte de network, toda a parte de sistema operacional. Você utiliza direto o banco de dados ou uma aplicação para desenvolver efetivamente e resolver os problemas do seu dia a dia. E o famoso SaaS, que é o Software as a Service, muito conhecido. Aí, por exemplo, o Spotify é um exemplo de SaaS, mas a Oracle também tem toda a parte de ERP, toda a parte de CRM, serviços corporativos, softwares corporativos, onde nada é necessário ser gerenciado, a pessoa só utiliza aquilo como usuário. E os data centers da Oracle eles estão disponíveis em 36 regiões, sendo duas delas, uma em Vinhedo e uma em São Paulo. Atualmente, a gente consegue aí fazer uma cena de disaster recovery, visto que eles têm uma distância lá das 100 milhas, para poder configurar a camada de desastre geográfico, e alguns deles são interconectados com o Microsoft Azure. Então, nós temos alguns deles, inclusive o data center de Vinhedo, tá para ser homologado para ter essa interconexão também com o data center da Azure para aquelas empresas que desejam fazer a estratégia de cloud híbrida, né? Ter um pedaço em cada provedor de nuvem utilizando o melhor de cada uma. Hoje, os modelos de contratação disponíveis do Oracle Cloud são basicamente dois. O primeiro deles é aquele modelo onde você não tem amarração contratual, onde você não tem nenhum tipo de nada que te impeça de sair, por exemplo, né? Então é o modelo de pay as you go, onde você paga conforme utiliza os nossos serviços. Funciona muito parecido com o taxímetro. Então, quanto mais você anda, ou seja, quanto mais você utiliza os nossos recursos, consequentemente mais você vai pagar por eles. E caso você não queira mais utilizar esses serviços, você simplesmente exclui eles da sua conta. Depois eu mostro para vocês como é que a gente faz
a exclusão desses serviços e nada vai ser cobrado a mais por eles. Então, é um modelo realmente sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de vínculo contratual com a Oracle, onde vocês podem estar utilizando aí para a empresa de vocês na medida que vocês precisarem. Pode começar pequeno, depois ir crescendo conforme vai aprendendo a utilizar a plataforma, conforme vai ganhando segurança na plataforma. E o segundo modelo é o Annual Flex, que a gente tem aí sim o vínculo por contrato mínimo de 12 meses, porém, isso te adiciona vários benefícios, como, por exemplo, o congelamento do dólar, você tem o congelamento do preço dos nossos serviços, então, se a gente tiver uma correção, um reajuste anual nos custos dos nossos servidores, dos nossos storages, da nossa parte de infraestrutura de rede, você também não sofre com essa oscilação, você vai pagar aquilo que está dentro do contrato estipulado por 1, 2 ou até 3 anos, se você quiser. E é interessante a parte do congelamento do dólar, porque visto que agora a gente está entrando em um cenário de eleições e por aí vai, de instabilidade cambial, você tem essa segurança, essa garantia de que suas contas de TI, principalmente, vão estar ali sempre fixas, elas não vão ficar oscilando, já diferentemente do Pay As You Go, onde você acaba estando suscetível aí à oscilação do dólar e também do custo dos nossos serviços. A gente tem também algumas vantagens frente aos nossos concorrentes, como, por exemplo, uma franquia de 10 terabytes por mês de outbound, que é a Data Transfer Out, então nada se paga por aquilo que coloca dentro do ambiente de nuvem, mas você acaba pagando pelos gigas que vão saindo cada vez que você faz o download de uma informação ou você acessa, por exemplo, uma imagem dentro da nuvem, isso é contado como data transfer out. Então, aqui na Oracle você tem uma franquia gratuita de até 10 terabytes por mês para a conta toda, nada vai ser cobrado nessa parte de rede, tráfego de rede. Além de VPN gratuito, data center no Brasil sem um custo adicional. Então, algumas de nossos concorrentes cobram a mais pelo data center estar no Brasil. Se você quiser um data center mais barato, você tem que escolher a localidade de fora. E já aqui na Oracle você tem preços fixos. Então, mesmo, a mesma máquina, o mesmo servidor, o mesmo giga armazenado vai custar X aqui no Brasil, X nos Estados Unidos e a mesma coisa, por exemplo, no Japão. E agora falando um pouquinho sobre os recursos Always Free, né? Então, além do período de testes dos 30 dias, ou seja, a Oracle disponibiliza durante 30 dias um valor de créditos de $300, onde vocês podem estar utilizando recursos pagos e também podem estar utilizando os recursos Always Free. Esses recursos eles não são recomendados para serem utilizados em ambientes de produção, uma vez que, como eles são gratuitos, eles não têm prioridade na resolução de um chamado, ou, por exemplo, caso tenha algum incidente relacionado a esse tipo de recurso ou de serviço, aquilo não tem uma prioridade dentro do nosso suporte. Então, justamente por esse motivo, não é recomendado que ele seja utilizado para um ambiente produtivo, porém, ele pode ser de grande valia, ele é muito utilizado em ambientes de teste, de desenvolvimento, de homologação, onde você precisa provisionar um recurso, você precisa, por exemplo, provisionar uma máquina virtual, apenas por algumas horas para fazer um teste rápido e não tem ali a possibilidade de estar utilizando um recurso, por exemplo, pago, ou não quer, por exemplo, provisionar uma máquina que tem um custo, você acaba utilizando esses recursos always free. E agora a Oracle expandiu a quantidade desses recursos always free, então nós temos uma grande variedade de serviços disponíveis nessa modalidade. A principal delas aqui na camada de infraestrutura são até 6 máquinas virtuais no total, ou seja, 2 VMs com processadores AMD e 4 máquinas virtuais com processadores Ampere, no caso para a arquitetura ARM, né, a ARM, onde você pode colocar ali o seu Linux e ele te dá até 24 gigabytes total de capacidade. Então ali você pode colocar até 4 máquinas com 6 gigas em cada uma. Além da capacidade de volumes em blocos, ou seja, a capacidade para você colocar disco na sua máquina virtual e também não pagar por eles, né? 10 gigas de armazenamento dentro da camada do Object Storage. Hoje a gente vai falar um pouquinho, explorar na prática a respeito deste Object Storage, que é
na minha visão, o armazenamento mais flexível da Oracle Cloud, pode ser utilizado para várias finalidades e pode ser acessado também de diversas formas. E temos também aqui a camada de armazenamento de archiving, além de bastions, para serem acessados, são máquinas virtuais que permitem uma maior segurança quando você está colocando, por exemplo, as suas aplicações de produção na rede. Temos aqui a parte de banco de dados, então até 2 instâncias autônomos são disponibilizadas com 20 gigas de capacidade de carga, né, de dados, e até um banco de dados NoSQL com também 25 GB de armazenamento divididos em até 3 tabelas. A parte de monitoramento, então, nós temos toda a parte de metrics, APM, né, para monitoramento da performance da sua aplicação, registro nos logs, tudo isso de uma forma gratuita, então faz parte tudo isso daqui dos serviços Always Free, além de alguns serviços extras, como, por exemplo, o load balancing, os 10 terabytes de saída de data transfer out que eu comentei por mês também são contabilizados como um serviço Always Free. E hoje, além do ambiente de testes, né, nós temos alguns diferenciais comerciais, que são, dentre eles, pagamento em reais. O nosso serviço ele é um serviço tropicalizado, a gente consegue emitir notas fiscais aqui já no Brasil com todos os impostos inclusos. Então, a gente também, através dos contratos Anual Flex, temos a previsibilidade cambial, onde você pode congelar ali o valor do seu dólar. Já fazemos tudo isso sem IOF por trás, então você não tem essa taxa extra cobrada ali na transação do seu cartão de crédito. Todo o recolhimento de impostos já dentro do faturamento. A gente pode cobrar isso mensalmente ou a cada 3 meses, depende da modalidade que você quiser estar fazendo o seu contrato ou dentro do Pay As You Go, isso pode variar. E nós temos o DB as a Service como BYOL. O que isso significa, né? A pessoa que tem uma licença do Oracle Cloud, ela pode trazer isso e utilizar dentro do ambiente de nuvem, sem pagar pelo licenciamento novamente daquele serviço. Então, é uma forma de você reaproveitar as licenças que foram adquiridas no passado dentro do ambiente em nuvem. E alguns diferenciais técnicos dentro aqui da Oracle é justamente o apoio com especialistas. Então, o meu time faz parte do apoio de trial e após o ambiente, o cliente entender que faz sentido a adoção da nuvem, já testou todos os recursos dentro do ambiente de trial e quer fazer a contratação dos serviços Pay As You Go, ele faz o upgrade da conta e continua tendo o apoio dos nossos especialistas, que é uma segunda figura, que é o CSM, como se fosse um gerente de contas do seu banco, por exemplo, onde ele vai estar te apoiando no dia a dia a utilizar os nossos serviços. Caso você tenha algum problema, ele vai estar te apoiando também a solucionar, e tudo isso sem custo. Além de que nós temos alguns diferenciais técnicos importantes, então 100% da nossa camada de armazenamento é toda em SSD, então não existem discos mecânicos, o que vão ocasionar ali a perda de IOPS no dia a dia da sua aplicação. Todos os nossos recursos eles são dedicados, então você não tem aquela questão do pool de recursos para vários clientes, né? Então, o mesmo processador sendo utilizado por 2, 3 clientes. Não, aqui na Oracle você alocou um hardware, você tem acesso exclusivo sobre ele e nenhum outro cliente vai também compartilhar aquele recurso dentro do nosso data center. Além do outbound gratuito, IPs fixos, sem custo, além da VPN, então diversos serviços na camada de network, né, na camada de rede, não tem custo para que vocês façam a utilização dentro do nosso ambiente, tanto Pay As You Go quanto no Annual Flex. E nós temos também um SLA de performance, então além do SLA de disponibilidade dos nossos serviços, a maioria também conta com SLA de performance, garantindo que você não vai ser impactado, por exemplo, como eu falei, por compartilhamento de recursos entre um ou mais clientes. E agora a gente vai fazer um overview, basicamente, de como funciona na prática o Oracle Cloud. Eu vou estar acessando aqui o painel em uma conta de testes e a gente vai estar provisionando alguns recursos, falando sobre alguns conceitos que eu pincelei aqui rapidamente durante essa apresentação. Então, aproveitem e se inscrevam no nosso canal do YouTube, sigam a nossa trilha
no LinkedIn. E caso vocês queiram os dados, né, as apresentações e tudo mais, a gente vai ter tudo isso compartilhado também no GitHub. Vamos lá, pessoal. Então, uma vez que vocês fazem o cadastro dentro do Oracle Cloud, vocês caem dentro dessa tela, né? A tela principal, a gente tem aqui na nossa direita o painel com os créditos e os dias para que vença o ambiente de testes. Então, durante esse período, nada vai ser cobrado de vocês, fiquem tranquilos, apesar de vocês terem colocado o cartão de crédito, nada disso vai ser cobrado, a menos que vocês venham aqui e façam o upgrade da conta. Constantemente aqui em cima também vão aparecer algumas mensagens avisando que a sua conta está no final, ou enfim, que você precisa fazer o upgrade. E um detalhe importante é que a gente não pode esquecer, caso você tenha recursos, mesmo que sejam eles always free, de fazer o upgrade ao final desses créditos, porque depois a conta ela entra numa fila para exclusão, um processo de deletar. Então, para você não perder os seus recursos, eu preciso que vocês façam aqui o upgrade da conta, mesmo que vocês queiram manter os recursos always free rodando e eles não sejam excluídos ao final do período de avaliação, tá bom? Vitor, mas alguma coisa vai ser cobrado da minha conta se eu fizer o upgrade? Se você tiver apenas recursos always free provisionados, não, nada vai ser cobrado, mas sempre atentem-se caso você não queira ser tarifado por eles, dá uma olhadinha se você não provisionou nada que tenha, que não tenha essa etiqueta, tá? Então, todos os recursos que são always free, eles vão estar demarcados com essa flag cinza. Já aqui no nosso canto superior esquerdo, nós temos o menu que dá acesso a todos os recursos do Oracle Cloud. Vamos passar aqui rapidamente sobre cada um deles e depois a gente entra no detalhe de cada serviço, principalmente esses três primeiros, que, na minha visão, são os básicos, são os mais procurados por vocês quando vocês querem fazer o período de testes. Então, aqui a gente tem a parte de computação, onde nós vamos ter acesso às máquinas virtuais, servidores, toda a parte de Kubernetes também, enfim, você tem como provisionar recursos de serviços de máquinas virtuais, servidores, aplicações de diversas formas. Aqui dentro, depois a gente vai provisionar uma máquina em conjunto, tá? E a parte aqui de armazenamento, não menos importante, o armazenamento de blocos, ele serve como base, ele serve como dados para toda a parte de computação. E a parte de armazenamento de arquivos é como se fosse uma pasta compartilhada localmente, um F, dois pontos, onde todo mundo consegue visualizar aquela pasta e compartilhar os arquivos entre uma ou mais servidores. Já aqui na parte de Object Storage, não menos importante, a gente vai falar bastante sobre ele daqui a pouquinho também, que funciona no conceito de buckets, que são basicamente repositórios, baldes de dados, efetivamente falando, e eles podem ser utilizados tanto através de softwares terceiros, como diretamente aqui pelo painel, e a gente vai estar mostrando na prática como que funciona. A parte de rede, você não precisa de uma rede e de ter todos os recursos criados para provisionar, por exemplo, uma máquina virtual, mas aqui você pode ter acesso a todas elas. Eu tenho algumas criadas, que essa conta é uma conta de teste, então vou mostrar aqui para vocês, mas é basicamente por aqui que a gente controla o acesso das portas dentro do nosso da nossa rede, dentro do OCI, aqui que a gente controla toda a parte de rotas, onde a gente faz toda a parte de VPNs, toda a parte de load balancing também. Então, aqui eu tenho algumas redes criadas e mais para frente a gente vai criar mais uma em conjunto com a máquina virtual. E aqui na parte de database, a Oracle ela oferece, ela é bem conhecida pelo seu banco de dados, na realidade, né? E a parte de database não poderia ficar de fora aqui da nosso OCI. A gente tem vários sabores, digamos assim, de Autonomous Database, que é a última versão do nosso banco de dados. Então, a Oracle pegou aquele banco que ela já fazia muito bem, ela pôs isso para rodar dentro de um hardware que ela mesma construiu, orientado para banco de dados e desempenho de performance de transações, colocou tudo isso dentro de uma inteligência artificial, um aprendizado de máquina que vai se adaptando ao usuário e hoje oferece o Autonomous Database
com 3 versões, basicamente. Na versão de Data Warehouse, na versão de JSON, para aquelas aplicações que trabalham com esse tipo de formulário, e o Transaction Processing, que seria o banco de dados, o LTP convencional, mais tunado, digamos assim, totalmente voltado para a performance e orientado a desenvolver bem melhor as suas queries, a automatizar no seu dia a dia o backup, por aí vai. Além disso, a Oracle ela também oferece o banco de dados como máquina virtual, uma solução para quem busca uma redução de custos, por exemplo, e nós também oferecemos o banco de dados MySQL como plataforma, né? Então, lembra lá atrás que eu estava comentando do IaaS, o SaaS e o PaaS? Aqui nós temos um PaaS, um exemplo de PaaS, assim como todos esses bancos de dados que eu comentei aqui anteriormente. E o MySQL ele também é oferecido na versão Enterprise, então a pessoa pode utilizar isso daqui sem precisar ficar se preocupando com o servidor por trás. Temos também o banco NoSQL e oferecemos em parceria com a Microsoft o SQL Server Standard. Então a pessoa também consegue fazer dentro aqui do nosso marketplace o provisionamento de aplicações e bancos, por exemplo, de fornecedores terceiros, de parceiros da Oracle. Nós temos aqui também uma grande opção de serviços de analytics, então, tanto a parte de Big Data, toda a parte de análise efetivamente dos dados, data science, a gente encontra dentro dessa parte do menu. A parte de serviços ao desenvolvedor, então, tanto a parte do functions, onde vai executar códigos como serviço, né, sem precisar ali de servidores por trás, a parte do Apex facilita o desenvolvimento de aplicações web, toda a parte de ferramentas para conectar com os bancos de dados, gerenciamento de recursos, então a gente tem o Resource Manager para poder fazer o deploy da infraestrutura via código, e também toda a parte de recursos voltados para o desenvolvedor, no caso o SDK, né, o Software Development Kit, onde a gente disponibiliza todos os nossos recursos e serviços aqui da plataforma dentro de várias linguagens distintas. Então, Java, por exemplo, você consegue implementar com que a sua aplicação acesse recursos dentro aqui do Oracle Cloud e, por exemplo, sejam executadas também pelas nossas aplicações. Então, tudo isso pode ser configurado dentro desse painel. Não menos importante a parte de identidade e segurança. Aqui a gente vai fazer o controle de todos os usuários, as permissões desses usuários dentro do ambiente da nuvem. Então, o que cada pessoa pode, o que ela não pode fazer, o que cada um pode deletar, por exemplo, né? Se um funcionário novo tem permissões totais de deletar todo o ambiente da empresa, ou se ele vai ter um acesso, um usuário mais restrito. Tudo isso é definido através das políticas. E também a parte de WAF, né? Então, o firewall de aplicação web. Então, a gente sabe que muitos robôs atacam e acessam as aplicações web com frequência. Então, essa é uma forma de você mitigar utilizando o serviço de WAF na frente da sua aplicação web, do seu website. E a parte de certificados, então agora a gente consegue fazer a geração dos certificados digitais, SSL, por exemplo. A parte de gerenciamento e observação, né? E justamente falando aqui da parte de APM, né? Então, a aplicação e o monitoramento da performance dessa aplicação junto dos logs. Então, você tem como fazer toda uma parte de automatização das métricas dos seus recursos, por exemplo, de CPU, memória, junto com os logs e ter gatilhos que vão ativar, por exemplo, notificações caso você tenha alguma falha ou caso você tenha algum problema crítico com o seu sistema, você consegue configurar tudo isso para te alertar e você consegue ali, utilizando os logs, entender qual foi a causa, né, daquele problema. Você consegue identificar quem foi o agente causador. Então, a gente tem tudo isso incluso aqui na parte de monitoramento, log analytics, agentes de gerenciamento, toda a parte de insights, onde o ambiente da Oracle vai te gerando recomendações, por exemplo, de utilização de discos, de utilização de máquinas maiores, máquinas menores, tudo isso está incluso nessa parte de gestão. A gente tem o serviço híbrido, então, para os clientes que têm a parte de Exadata dentro de casa, né, que seria todo um hardware
da Oracle, que já roda um banco de dados dentro de casa, é possível fazer uma extensão, fazer um cenário de alta disponibilidade, um cenário de DR, e tudo isso, por exemplo, também é possível com soluções de VMware. Eu não vou falar todos os detalhes, mas aqui basicamente a gente tem a parte de migrações para importar grandes volumes de dados, governança e administração da conta, onde você vai ter ali resumo da sua fatura, toda a parte de análise de custos, enfim. E o marketplace, que é bem interessante, eu recomendo a todos dar uma olhada no que a gente tem disponível em parceria com vários outros softwares, vários outros fabricantes, como por exemplo o SQL Server. Indo para aqui para a parte prática da coisa, né? A gente deu uma boa olhada nos serviços disponíveis, só para eu não deixar passar. Aqui a gente tem várias as regiões. No caso você queira provisionar algum recurso lá no Japão, a gente basta entrar aqui nessa aba de regiões, a gente se subscreve. Dentro do período de testes não é possível se subscrever, mas a partir do momento que você vira uma conta Pay as you go, você pode utilizar os nossos data centers. Então, a gente tem aqui 3 páginas, cada um dessas linhas é um data center dentro daquelas 36 regiões que eu comentei para vocês no PPT. E aqui a gente tem alguns inícios rápidos. Então, para as pessoas que querem, por exemplo, implantar um site no WordPress, tudo isso daqui é bem simples. Você só coloca algumas informações de alguns parâmetros iniciais, como senha, se você quer em qual rede, e por aí vai. E ele já provisiona uma máquina com tudo pronto para você utilizar o WordPress já instalado ali dentro. Ele usa o Resource Manager, que é uma outra ferramenta que a gente consegue automatizar uma série de deploys aqui dentro do Oracle Cloud também. Então, vamos provisionar aqui, por exemplo, uma máquina virtual, criar uma máquina, e a gente vai estar utilizando nessa demonstração somente os recursos Always Free. Então, deixa eu só verificar se eu já passei daquelas 2 máquinas virtuais ou se eu posso criar aqui mais uma. Vamos lá. Show. Ele não me deu aqui a informação, vamos voltar aqui na parte de computação. Então, deixa eu só verificar se ele tem disponibilidade. Não, ele já está com as 2 máquinas Always Free sendo utilizadas. Então, vamos deletar uma e eu aproveito e já mostro para vocês a parte aqui de como a gente faz a exclusão de um recurso no Oracle Cloud para ele parar de te cobrar. Então, vamos supor que você provisionou uma VM, ela não tem essa etiqueta aqui, então, consequentemente, você vai ser cobrado por ela, ela vai consumir os seus créditos do período de teste. Então, você vem aqui em encerrar instância, você pode ou não manter o disco base daquela máquina, caso você queira, por exemplo, restaurar essa VM posteriormente. Eu, no caso, não quero, então eu dou um encerrar instância geral aqui na VM. E assim que essa máquina se encerra, a gente já consegue criar outra instância. Então, eu consigo aqui dar um nome para essa VM, então máquina teste TDC. Tenho aqui o conceito do compartimento, onde a gente consegue variar. Posso ter um ambiente de testes, ambiente de produção, ambiente de homologação, por exemplo, e eu tenho a parte de posicionamento. Então, caso você tenha mais de um domínio de disponibilidade, ele fica disponível. No caso da Always Free, a gente não tem essa possibilidade, ele só me permite um, mas, por exemplo, caso você tenha colocado um recurso pago, você consegue selecionar em qual data center essa máquina vai estar provisionada. Aqui nós temos alguns tipos de capacidade de instância que são novidades, então eu vou falar rapidamente sobre elas, justamente porque tem pouca informação disponível na internet ainda, visto que foi lançado há pouco tempo. Então, nós temos aqui as máquinas on-demand, que seria uma VM normal, ela é tarifada conforme ela fica ligada, né? Ela tem lá um valor por hora e vai cobrando, não nesse caso que ela é always free, mas você pegou ali mais ou menos o sentido da coisa. Capacidades preemptivas, né? São máquinas onde elas podem ser excluídas a qualquer momento. Consequentemente, elas custam muito menos do que máquinas convencionais, porém, na capacidade preemptiva,
essa máquina ela deve ser somente utilizada para um teste rápido ou qualquer coisa desse tipo, porque a Oracle ela pode requerer essa máquina a qualquer momento. Então, são máquinas de usuários que, por exemplo, não têm a utilização disso, a Oracle disponibiliza esse recurso rapidamente para que outros usuários utilizem e, caso o dono desse recurso peça de novo por ele, a Oracle vai alocar. Além disso, nós temos a reserva de capacidade, então nós podemos reservar uma VM indicando o nosso interesse em ficar com aquela máquina, com aquele shape, daquele tamanho por um longo período. Então, consequentemente, você também vai ter um benefício financeiro, uma vez que você se compromete ali a estar utilizando esses recursos durante um período maior. E a parte de host dedicado, que seria a última opção, digamos assim, de máquina virtual, diz respeito à alocação de uma máquina exclusiva sua. Então, nós temos aqui os recursos, onde você tem um SLA de performance, mas caso você queira um servidor totalmente seu, a gente pode ter um host virtual dedicado, e dentro desse host você provisiona as suas VMs, você utiliza ele da forma que você quiser. Então, vamos nessa apresentação, nessa demonstração, utilizar a capacidade sob demanda, que é, no caso, a capacidade normal, onde é cobrado cada vez que você tem a utilização de uma hora. Aqui em imagem e forma, eu tenho a parte de edição, eu consigo selecionar qual sistema operacional eu vou estar utilizando. Então, aqui dentro de imagens da plataforma, nós temos as imagens já configuradas, digamos assim, pela Oracle. Temos aqui as imagens do parceiro, temos como colocar uma imagem personalizada. Então, por exemplo, você quer colocar uma máquina que a versão não tem aqui disponível, você quer colocar uma versão muito anterior à que tem aqui na plataforma já pronta, então você consegue personalizar isso, colocar, por exemplo, no VirtualBox, importar essa VM como imagem personalizada e aí utilizar ela dentro de uma máquina virtual. Imagens da comunidade, volumes de inicialização e OCID da imagem servem para volumes específicos. Então, a gente tem na documentação alguns links onde você coloca aqui e ele puxa a imagem, por exemplo, de um Linux anterior ao que está aqui. Então, imagens da plataforma, eu vou selecionar aqui um Ubuntu, só que a gente pode selecionar aqui versões distintas. Eu vou colocar aqui a versão padrão. Posso selecionar também máquinas Windows com versões desde 2012 até 2019, tá? Só que, no caso, a parte do Always Free ela só está disponível para a camada de Linux. A parte do Windows, como o licenciamento ele está embutido, a gente não tem como oferecer um serviço gratuito. Então, eu vou fazer aqui a seleção do meu Ubuntu. O shape eu vou estar determinando, posso, né, escolher qual vai ser a performance dessa máquina em termos de processamento, em termos de memória. Eu consigo aqui dentro da AMD, Intel ou Ampere selecionar, por exemplo, a quantidade de CPU e a quantidade de memória que eu vou querer dentro de cada servidor. Antigamente a gente tinha os valores fixos e agora a gente tem essa possibilidade mais flexível. Então, tanto a parte de AMD quanto na parte da Intel, nós temos a possibilidade de ter shapes com essa flexibilidade de recursos. E no caso, como eu vou estar utilizando a Always Free, ela fica aqui nessa última aba e eu seleciono a que tem a etiqueta Always Free elegível. Beleza. Aqui na parte de rede, então eu vou criar uma rede nova. Como eu estava comentando com vocês, eu só preciso atribuir um nome para ela. Então, rede teste TDC. Nosso nome da subnet, vou colocar aqui subnet pública. Quero designar um endereço de IP para essa máquina. Caso vocês queiram alterar o bloco, né, o endereçamento IP dessa VM é possível através aqui deste campo. Vocês colocam 172, 192, 168, enfim. Vou manter a 10, mas é importante que vocês se atentem ao endereçamento daqui, porque depois, caso você queira fazer uma VPN, por exemplo, isso pode ter um conflito com a sua rede local. Aqui na parte de adicionar um par de chaves SSH,
É possível gerar um par de chaves onde você faz o download por aqui, porém, a maioria das pessoas acaba utilizando o PUT, né, para acessar o servidor. Então, para utilizar o PUT, a minha recomendação é que a gente venha aqui na opção de colar chaves públicas e utilizar o PUTGen, que é um gerador de chaves. Eu passo o mouse para o lado e para o outro para ele gerar a sequência aleatória. Copio a minha chave pública, colo ela aqui. Preciso salvar minha chave privada, né, como se fosse uma fechadura. Então vamos colocar aqui vmtdc teste. Acho que essa aqui não tem ainda. Tem várias já criadas. E aí sim a gente consegue fechar o putgen. Nossa chave pública está aqui. Já salvei a minha chave privada. O volume de inicialização é o disco, né? O tamanho do disco que eu vou querer nessa VM. Vou colocar aqui 50 gigas e posso criar já essa máquina virtual. Ela vai estar em processo de criação. Enquanto isso, eu vou mostrar alguns detalhes a respeito da rede para vocês e assim que essa máquina estiver executando, a gente volta para acessar ela. Beleza. Da VM. Logo menos a gente já vai ter acesso ao endereço de IP privado, o endereço de IP público também dessa máquina, fica aqui em cima. E show de bola. Agora a gente só precisa fazer um passo, né, que é basicamente verificar qual a rede virtual dessa nuvem e, no caso, a rede que a gente acabou de criar, e verificar se as portas estão abertas para que a gente consiga fazer o acesso remoto dessa máquina virtual. Ó, a máquina já está executando, eu atualizei aqui a página e podem ver que ela já tem o endereço de IP público, também tem o endereço de IP privado, a senha, desculpa, o nome do usuário do sistema operacional é Ubuntu. Então, eu copio aqui esse endereço de IP público. Antes disso, vamos só ver aqui na rede teste TDC, que foi a rede que a gente acabou de criar em conjunto, quais são as minhas regras de firewall que estão aplicadas dentro dessa rede. Então, eu venho aqui em lista de segurança, clico sobre ela, e aqui eu tenho as minhas regras de entrada. Então, podem ver que ela já vem a porta 22 aberta, é que a gente vai precisar para fazer a conexão do acesso SSH. Mas caso, por exemplo, a máquina fosse um Windows, a gente precisaria adicionar aqui regra de entrada, o 000 para permitir o acesso de todos os IPs públicos, e aqui o protocolo a gente já teria, por exemplo, o RDP com a porta 3389, que daria acesso a uma máquina Windows, por exemplo. Então, eu já vou deixar criado. Beleza, eu não preciso adicionar nenhum outro protocolo. Posso voltar aqui na minha máquina virtual e vamos já acessar. Eu já copiei o endereço IP público dela, que é esse daqui. Então, agora vamos só adicionar o par de chaves. Então, VM teste TDC. Yes. Meu usuário vai ser Ubuntu. Eu não sei se vai dar para ver. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar. Full screen, change settings. Bom, não vou ficar perdendo tempo, mas só para vocês verem que a gente consegue aqui acessar a minha máquina. Eu tenho aqui acesso à minha VM always free, sem pagar nada por ela, e tenho acesso SSH até como root aqui. Show de bola. Criei minha máquina virtual. Agora vamos voltar aqui para o início. E agora vamos aqui falar um pouquinho a respeito do Object Storage para a gente encerrar essa camada de serviços básicos do Oracle Cloud. Então, aqui a respeito da camada de Object Storage,
O bucket ele é utilizado para diversas funções. Como eu já comentei, ele é um bucket. O bucket ele é muito flexível, ele permite uma grande variedade de conexões, uma vez que ele trabalha com uma API open source, então ele tem uma API aberta, onde todo software de backup local pode utilizar ele, por exemplo, como um repositório. Então, ao invés de você fazer o backup, deixar no seu computador ou deixar num HD externo, ou salvar numa fita, num pendrive, qualquer lugar que seja, você mapeia o bucket aqui na Oracle Cloud e consegue acessar esses dados através dessas ferramentas. O bucket ele pode ter duas variações, então vamos colocar aqui o nome bonitinho para ele, bucket test TDC, e ele pode variar sendo um armazenamento padrão ou também um arquivo compactado. A grande diferença de um para o outro é que o arquivo padrão você tem acesso imediato ao dado que você coloca aqui dentro, já a camada de arquivo compactado você tem um certo delay, então ele demora cerca de 4 a 5 horas para aquele dado ficar disponível e aí sim você conseguir fazer o download dele. A camada padrão ela é recomendada para aqueles clientes que colocam, por exemplo, arquivos que vão precisar com certa urgência. Já a camada de arquivo compactado serve para aqueles casos onde você vai, por exemplo, reter um backup, fazer a retenção de qualquer tipo de arquivo por um período muito longo, seja ele por alguma legislação, por alguma política interna da empresa ou por uma melhor prática de mercado. Então, o arquivo compactado ele demora para você ter acesso ao dado, a camada padrão você acessa o dado imediatamente. Beleza? Além disso, a gente tem alguns outros apetrechos, digamos assim, no Bucket, que podem facilitar ali no dia a dia a gestão. Como, por exemplo, armazenamento automático em camadas. Então, ele identifica automaticamente aqueles arquivos que são muito utilizados dos arquivos que são pouco utilizados e vão rebalanceando isso de uma forma que torne o armazenamento mais barato ao longo do tempo. Então, é uma forma de você otimizar os custos e ter a gestão da camada, do tipo de camada utilizada de uma forma automática. Além disso, nós temos o versionamento dos objetos, então imagine uma planilha onde várias pessoas acessam e salvam essa planilha com o mesmo nome. Como que você faz para manter a ordem, né, para manter a identificação de quem fez a tal alteração ou quais versões foram salvas na sequência? O versionamento do objeto resolve esse problema, então ele vai colocando várias cópias diferentes daquele mesmo arquivo, por exemplo, de uma forma que você consiga acessar individualmente cada alteração feita em cada uma delas. A gente tem o evento dos objetos, então a gente pode, por exemplo, definir que se caso um backup seja deletado, você pode ser notificado disso, seja por e-mail, por um SMS, enfim, e a limpeza de multi-party uploads não confirmados. Então, a Oracle, para arquivos muito grandes, ela fragmenta aquilo em pequenos blocos e vai enviando aos poucos essa capacidade para a nuvem. Uma vez que esses arquivos têm alguma interrupção, eles vão ficar ali retidos, né, parte incompleta daqueles arquivos, e essa opção aqui de limpeza automática, você não precisa ficar se preocupando com esses arquivos que foram interrompidos, ele já vai excluir automaticamente. Você pode também ou não criptografar esses dados dentro de casa ou deixar para a Oracle criptografar isso nativamente e pode colocar as tags também para que você tenha um controle de custos, um controle, enfim, de programação também sobre esses recursos. Então, a gente criando esse bucket, é possível, bucket criado com sucesso, beleza, vamos ver aqui onde ele está, bucket, teste TDC. Então, aqui dentro desse bucket, ele é basicamente somente um repositório, né, uma pasta, o balde de dados, onde a gente vai estar colocando os nossos arquivos. E para utilizar ele, você tem basicamente 4 formas. A forma mais complexa seria através da aplicação, então enviar automaticamente uma imagem para o bucket ou utilizar uma imagem dentro do bucket como fonte, né? Então, por exemplo, um e-commerce, enfim, uma aplicação de software de raio-x, uma parte mais médica, então você pode utilizar
a aplicação para enviar diretamente os dados aqui para o nosso bucket. Você pode utilizar uma ferramenta terceira, como, por exemplo, o S3 Browser, e diversas outras ferramentas de mercado que possuem compatibilidade com a API do Oracle Cloud, né? Então, aqui, por exemplo, o S3 Browser é um software gratuito, a gente não tem nenhum tipo de parceria, mas eu utilizo ele para demonstração de como pode ser feita essa conexão. Então, aqui o S3 Browser, uma vez que você conectou a sua conta da Oracle, você tem aqui, por exemplo, todos os buckets que foram criados dentro dessa conta, inclusive o bucket test TDC que a gente acabou de criar. Então, eu posso enviar um arquivo através daqui, ou posso também fazer o download de um arquivo que já esteja aqui dentro. Então, você pode utilizar ferramentas como essa para poder tanto fazer o backup, automatizar os seus backups, enviar dados para cá e retirar, quanto também para que você possa ter uma gestão terceira, né? Utilizar somente o bucket final como um repositório isolado. E aqui a gente pode, por exemplo, selecionar os arquivos manualmente via plataforma. Então, posso colocar um PDF, um backup, por exemplo, e uma vez esse backup feito o upload dele, você consegue, por exemplo, no caso desse PDF, criar um pré-authenticated request, né, uma solicitação pré-autenticada, que ele vai criar um link que vai expirar dia 6 de dezembro, e através desse link, por exemplo, todas as pessoas conseguem, através do navegador, ter acesso ao PDF que eu coloquei aqui dentro do Object Storage. Então, é uma forma bem interessante de você disponibilizar o dado que está aqui dentro para que outras pessoas façam o acesso. E, pessoal, chegando aqui no final da nossa demonstração, se tiverem dúvidas, eu fico aqui à disposição para a gente estar batendo um papo. Façam o cadastro dentro do Oracle Cloud. A gente viu aqui basicamente como é que funciona uma conta de testes, quais os recursos principais que você tem dentro dela, toda a parte de máquina virtual, criamos aqui um bucket, temos aqui uma rede nova criada, e se você tiver dúvida durante a utilização do seu período de testes, dá um ping, que tem um time te esperando para te ajudar com os seus primeiros passos aqui dentro. Então, Taborda, eu acho que é isso, fica contigo agora. E se inscrevam no nosso canal, acompanhem as nossas novidades no LinkedIn e até a próxima. Valeu!